Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como vocês estão? Por aqui tudo certo? Aqui quem fala é a Bruna, sou a produtora e criadora desse podcast Florescer em Mim. E já começo agradecendo por você ter dado play em mais um episódio e hoje com um adendo muito especial que começamos aqui a jornada onde em alguns momentos eu vou estar acompanhada e hoje eu já estou aqui muito bem acompanhada com a Janaína Jara. A Jana, gente, ela trabalha com dança, ela dá oficinas de funk e ela também faz performance com fogo no bambolê, que olha, é de ficar de queixo caído. Se você quiser conferir uma dessas performances, corre lá no YouTube do Florescer em Mim, que nesse episódio vai estar rolando um vídeo lindão da Jana. E aí eu tive o prazer de conhecer a Janaína através do Margem Cultural e quis convidá-la, né, para participar de um episódio para a gente bater um papo bastante empoderador sobre o rebolado e também conhecer um pouco mais da história dela. Então, a Jana ela também tem um projeto lindo que se chama Funk para Dançar Cremosas e hoje vamos conhecer aí um pouquinho de toda essa construção. Então, já te agradeço demais por você ter passado por aqui, dado play. Fica com a gente nessa conversa, porque tá muito potente. E vamos nessa. Somente para registrar, esse episódio está sendo gravado no dia 15 de outubro de 2021. E seguimos o baile com a data que for lançada. Então, eu já começo aqui, passando a palavra para a Janaína. Jana, muito bem-vinda. Obrigada por você ter topado esse encontro. E bora nós. Quem é a Janaína Jara? Pode falar seu signo também. Eu não sei muito de todos, mas eu adoro saber o signo das pessoas. Se apresente como você quiser. Massa. Meu nome é Janaína Jara, eu tenho 28 anos, eu sou de Escorpião. Vou fazer 29 agora, no final desse mês. 25 de outubro, eu sou residente daqui da cidade de Campinas. Que mais? Meus pais não são daqui, né? Minha mãe é nordestina, meu pai é goiano, então eu tive uma criação um pouco diferente, assim, da mais típica da cidade. Ana, obrigada por ter topado. Só assim para você entender qual foi a pegada na verdade, é porque eu não sei, acho que eu estou passando por algumas mudanças, assim, algumas construções de vida, e eu acho legal trazer alguns tipos de reflexões. Então, por exemplo, eu vi que você postou uma vez, tem algumas semanas, um vídeo seu com uma amiga sua rebolando, dançando e tal. E aí eu vi o vídeo, fiquei olhando e tal. E aí eu cliquei ali naquele negócio, né, que dá para ver as curtidas. E aí eu fiquei vendo as curtidas e tal, e eu fiquei pensando, nossa, como será, né, que é para Jana, como que, porque assim, rede social é uma coisa fútil, né? É uma vitrine que não quer dizer nada. Você coloca ali o que quer e tal, mas certas coisas causam reflexões, né? E assim, acho que a gente está caminhando para essa nova construção do olhar do que é o funk, mas eu acho que você, mais do que ninguém, por trabalhar com essa ferramenta, visualiza, né, o funk e a reação das pessoas, principalmente os homens machos escrotos, sobre isso. E aí eu queria trazer meio que essa reflexão, sabe, sobre isso, puxando mesmo para esse lado do tipo, meu, atrás dessa bunda rebolando, tem um trampo, tem uma mulher que estuda e que não está aqui para ganhar biscoito, não, sabe? Não é sobre isso.
Então, acho que eu queria trazer uma reflexão para este lado. Bruna, eu fico muito feliz pelo convite e também já por essa perspectiva que você já trouxe, assim, porque eu acho que dialoga muito com o meu trabalho e também dialoga com um pouco dos meus sentimentos em relação a como chega essas pessoas e como chegam os caras, porque eles chegam, né, através de reações, trabalhar com as redes sociais é entender que o assédio que a gente sofre na rua vai transpassar e ele vai acontecer também no meio virtual, né? Então, eu quero sim falar algumas coisas sobre isso. E aí, sobre essa questão da rede social, né, com o atravessamento desse assédio que chega. Infelizmente, eu sou uma mulher que eu sofro assédio desde muito nova, desde muito pequena. Eu sempre fui muito hipersexualizada. Eu não sei, tá no áudio, né? Então acho que vale a pena também, talvez, passar pela descrição. Eu sou uma mulher mestiça. A minha mãe é uma mulher branca, o meu pai é um homem preto. E aí existe essa relação da hipersexualização do corpo. Então eu sempre tive uma bunda grande, né? E eu acredito que isso foi uma característica física que acabou me fazendo sofrer muito assédio desde muito nova. E aí, trabalhar com funk é um desafio, porque é um desafio no sentido de mexer com esse lado que sempre me incomodou. Desde muito nova e também na parte da adolescência, sempre me incomodou muito a maneira que os caras chegavam em mim, assim, principalmente na rua, né, desconhecidos, de mexer. E eu nunca gostei desse tipo de abordagem, e eu tive vários momentos diferentes de ou querer afrontar, ou de ficar com medo e ficar receosa. Sempre foi uma coisa meio flutuante, assim, do tipo, qual é a melhor maneira de reagir ao assédio. E aí, quando eu venho trabalhar com funk nas redes sociais, isso acaba sendo uma constante, acaba sendo uma coisa presente no meu trabalho. Porque eu também utilizo o Instagram, como a Bruna colocou, eu faço vídeo, eu danço, eu gosto de publicar coisas que a Janaína faz no cotidiano, porque a Janaína rebola no espelho. E algumas pessoas rebolam também, mas preferem não publicar. E eu acabo publicando. E assim, as pessoas podem achar, você publica, então você não é alvo. Não, não é isso que acontece, né? Se a gente for ver os bastidores, meu direct é cheio de carinha, tipo, mandando reações, assim. Tem gente que eu não respondo durante um ano, a pessoa tá lá sem resposta, absoluta nenhuma resposta. E a pessoa continua mandando. E eu fico, cara, você tá num diálogo, você tá num monólogo, você tá falando sozinho. Então, e não se toca, né? Esse lado da gente pontuar que não é um convite, né? O fato de eu estar me expondo na rede social, publicando coisas sobre mim, da minha dança, e não é só de funk, né? Porque eu danço outras linguagens também. Então, às vezes, eu posto treinos de outras coisas também. Eu faço flow work, eu faço trabalho de chão. Então, quando eu estou num treino de trabalho de chão, eu publico trabalho de chão. Quando eu estou num treino de pelve, quadril, que é isso que o funk trabalha, eu publico um trabalho que seja sobre isso. Então, qual é a repercussão quando eu publico um trabalho de chão e quando eu publico um trabalho de, tipo, rebolar a bunda, né? São repercussões diferentes, são pessoas diferentes que reagem. Às vezes, eu vejo que a gente tem que também saber diferenciar esse lance da pessoa que tem admiração pela sua arte e da pessoa que está nessa intenção do assédio mesmo. Porque pode ter uma pessoa que está vendo um quadril solto, no sentido da dança, e pode ter uma pessoa que está vendo um quadril, uma bunda, assim, com toda essa objetificação que existe, né, para nós mulheres. Então, acho que perpassa por esses lugares, assim. Nossa. Tem acontecido desse modo, essa relação com as redes sociais, sabe? E, geralmente, essas aproximações que vêm mais como um lado de realmente de hipersexualizar, de não ver o trabalho em si, é uma coisa assim muito constante, é o que você fala, ainda que você não responda, isso não quer dizer que a pessoa vai parar, né? Continue ali. Sim. De uma forma como se um dia você fosse, não sei, dar uma entrada, porque é como se você estivesse fazendo aquilo para esse motivo, né? Não é por trabalho.
É foda. E como que é, Jana? Como que você entrou nesse mundo de dança? Quando foi que você começou a ver a dança como o teu trabalho, como uma ferramenta? Esse processo aconteceu na vida adulta, porque, na verdade, eu tenho uma trajetória de. Eu fiz 2 anos de cursinho, e aí eu fiz 2 anos de economia. Eu fiz economia na Unesp de Araraquara, e aí eu abandonei, eu saí da faculdade, né? Tranquei a faculdade, larguei, então passei por esse processo também, assim, de sair da universidade pública, acessar a universidade pública, conseguir acessar e aí sair. E aí eu saí de economia muito perdida, sem saber o que, que eu ia fazer, eu acredito que com um processo de depressão, assim, né, tipo, me sentindo muito mal por ter tido o que seria visto, assim, pelas pessoas, esse processo de desistência como um fracasso, e porque eu tinha muitas expectativas em relação à economia, eu acho que foi, sim, uma paixão pela economia, né, não era que eu não tinha identificação nenhuma, eu tinha muita paixão pela parte de ciências humanas, mas me defrontei com alguns obstáculos, assim, com essa questão da parte de exatas, né, que é bem pesado, e eu não tinha uma boa base. E aí, os primeiros anos de universidade, da economia, eles não são nada de humanas, eles são bem de exatas. E aí eu desisti. Eu saí da faculdade, né, também por outras questões pessoais que estavam acontecendo ali naquele momento. Eu saí da universidade, e aí é isso, a universidade não era um sonho só meu, era um sonho do meu pai, que não acessou a universidade, era um sonho da minha mãe, que sempre me incentivou muito a estudar, e que via muito essa mentalidade, assim, do brasileiro, tipo, de um modo geral, de que a gente vai conseguir ser alguma coisa na vida, que a gente vai ter uma ascensão a partir dos estudos, que eu acredito muito, e assim, estudo, que eu digo nesse sentido de mentalidade brasileira, dentro de uma instituição, né, que é uma universidade pública. Mas aí eu saí e eu voltei para Campinas, para casa da minha mãe, eu morava em Araraquara na época. E aí eu voltei para Campinas e fiquei nessa um pouco perdida, sem saber o que eu queria fazer e tudo mais. E aí eu comecei a trabalhar no shopping. Eu comecei a trabalhar no shopping Iguatemi como vendedora, numa loja de roupas que eu odiava. Não julgo. Nossa, era uma marca de tiozão, eu não tinha identidade nenhuma, assim, com a marca de roupas, sabe? Mas estava lá, né? E aí eu também não durei muito tempo, eu fiquei, tipo, 3 meses, né? No shopping, eu fiquei trabalhando no Iguatemi nessa época. E aí, nesse processo, a minha mãe é uma mulher nordestina, né? Como eu coloquei no começo. E ela é de Fortaleza. E aí eu já, tipo, já tinha ido em viagens, né, para casa da minha família, lá em Fortaleza, que nós temos tias, primos, e, enfim, temos parentes lá. E eu também tinha ido para uma cidade turística, que não é tão próxima, mas é umas 6 horas de Fortaleza, que é Jericoacoara, que depois virou uma cidade muito famosa. Mas que na época, quando eu era criança, que eu fui com a minha mãe, não era tão famosa. E aí eu tinha ido meio que recentemente na vida adulta, assim, na fase da universidade, com uma prima minha para lá. E eu tinha tido um pensamento de tipo, um dia eu vou morar aqui, mas meio, sei lá, uma coisa que passou pela minha cabeça, assim, um dia eu vou morar aqui. E aí, nesse processo que eu tava deprimida sem saber o que fazer, eu falei pra minha mãe, mãe, eu acho que eu vou procurar um trabalho em Jeri e eu vou ficar lá um mês e vou tentar ver se expande a minha cabeça, se vem alguma ideia, porque é isso, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. E aí a minha mãe me incentivou e ela falou, vai e tal. E aí eu fui, né? A gente foi para Fortaleza, visitamos nossos parentes e a gente foi lá para Jeri. E aí nisso eu arrumei um trabalho em Jericoacoara como garçonete e consegui alugar um quartinho para mim. E aí eu fiquei morando lá, que era um mês, durou um ano. Então eu fiquei um ano morando lá. Tanto que as coisas deram certo, assim. Ai, foi uma época, nossa, foi uma fase, tipo assim, muito, muito boa, muito boa. Desapeguei, assim, e fui morar lá, mudei completamente minha mentalidade
pensamentos sobre várias coisas, assim, né? E aí lá eu voltei a me reconectar com a dança de um modo geral, porque eu dançava muito quando eu era adolescente, quando eu era mais nova, criança, fazendo parte de projetos de trabalho de escola, e mesmo no meu bairro, porque eu cresci na Vila União aqui em Campinas, então tinha muito bailinho, né? E eu ia. Mas eu fui parando de dançar depois de uma determinada idade. E aí lá em Jeri, que é uma cidade turística e que também tem uma parte cultural muito forte, tipo, lá tem festa de segunda a segunda. E cada dia da semana tem uma temática de festa. Então, tipo, tem um dia que é samba, tem um dia que é reggae, e Ai, assim já vai vamos indo. E tem voltar para os esse dias. quartinho que você morava lá? Vamos já? Olha, vamos, pensando sobre. Sempre. Por isso que eu Ah, falo, é muito difícil para mim ficar em Campinas. Depois que você sai, é um processo de adaptação voltar. Mas, e aí tem os dias de forró. E aí eu comecei a dançar lá, assim, meio que me soltar e sair, porque eu tinha entrado num lugar de, eu não danço, eu não sei dançar. E aí lá eu me reconectei, fui me jogando, fui treinando, né? Tipo, no começo, assim, eu aceitava dançar forró com qualquer pessoa que me puxasse, só porque eu realmente queria aprender a dançar, porque eu era de pisar no pé das pessoas, e ainda sou, porque dançar dois é outro lugar, assim, né? Mas, e aí eu conheci uma galera que era artista de rua também. E aí eu conheci um pessoal que era do circo, e eles faziam performance, faziam apresentação, porque eles sobreviviam de chapéu, né, passando chapéu. E aí eu conheci essa galera que eles chamam circo itinerante, são 3 artistas, e comecei a ver muitas apresentações dele. Tinha uma artista que é a Rache Figueiredo, que ela fazia bambolê com fogo. E aí eu ficava muito impressionada toda vez que eu via, eu ficava, nossa, uau, e assistia sempre. E aí eles faziam uma apresentação umas 3 vezes na semana. E se eu pudesse, e aí eles faziam tipo na rua ou em espaços que era na festa, então era fácil assistir também, não era um negócio, né? Você tinha que pagar, se locomover, que essa lógica de cidade grande. Era uma coisa que era, você tava ali na praça e de repente tinha uma apresentação, então eu tava sempre assistindo. E aí um dia a Rash fez uma oficina de bambolê, e aí eu quis fazer a oficina dela, e eu estava menstruada, ia trabalhar como garçonete, né? Que eu trabalhava no forró, que é o forró Dona Amélia. E aí eu ia fazer a oficina dela, tava tipo com cólica e depois ia trabalhar. E aí eu fiz a oficina e fui péssima. O bambolê caía toda hora. Fiquei super frustrada. Eu tava morrendo de cólica e eu falei, cara, eu vou comprar um bambolê dessa menina porque eu vou fazer, nem que seja só rodar na cintura, na base da teimosia. E assim foi, eu comprei um bambolê dela e fiquei treinando depois, comecei a ver vídeo no YouTube de pessoas que ajudavam com o bambolê e comecei a rodar o bambolê na cintura. Então, esse processo da técnica do bambolê eu peguei na teimosia, porque no começo eu fui péssima. E eu achei engraçado, assim. só de E lembrar. aí esse foi o... Não, só de lembrar que eu era horrível. Então, eu acho muito legal, assim, hoje em dia, as alunas que chegam para as oficinas e falam, eu não sei bambolear, e eu falo, é você que eu quero ajudar, é você que Venha. tem esse discurso, porque é muito uma questão de teimosia e técnica e treino mesmo, assim, eu acredito muito nisso, porque esse foi o meu processo, assim, né, esse é o meu processo com a dança. E e aí foi assim, tipo, que eu reiniciei no mundo da dança, né? No universo da dança. O bambolê foi uma das umas coisas que foi iniciais e também nesse mundo das danças que são consideradas hoje, assim, na academia, são vistas como danças brasileiras, né? Que seria forró, o samba, mas foi em lugar de festa e na rua vem dos artistas de rua. Foi esse lugar que eu Então, na verdade, reiniciei minha trajetória. a dança, então, na verdade, não foi algo que surgiu do nada. Você só recuperou, só retornou a ela, que era uma coisa que você já fazia antes. A vida adulta vem, te coloca em Sim. um lugar que não vai dançar, não pode, você não sabe, vai trabalhar para estudar, você não tem tempo para isso, você não sabe, segue a vida. Então, é isso, né?
é muito cruel, né, o que esse sistema faz com a gente, né? Arranca tudo. E aí, né, que é engraçado, porque assim, você contando essa história, e acho que assim, isso é muito comum nas pessoas. Acho que se todo mundo parar para refletir em algo, a gente sempre chega em um momento da vida onde a gente volta para algo que já era da gente, mas que a gente deixou no meio do caminho, deixou para trás por conta de toda a loucura da vida, né? Sim, é E muito como, sociedade, né? sim, Muitos julgamentos e, enfim, projeções que a gente acaba abraçando sem nem perceber às vezes. quando vê já está instalado, né? Ô, Sim. Jana, e como foi para você? Porque assim, você desenvolver, né, todo esse. Porque assim, a princípio eu nem sei se era a sua intenção quando você, né, começou esse resgate com a dança. Não sei se naquela época já passava na sua cabeça de, nossa, eu quero trabalhar com isso, ou isso é um hobby, é algo que me faz bem, eu me sinto bem. Mas é Uhum. diferente, né? Você resgatar, praticar isso, colocar isso na sua vida, que é a questão da dança, em um lugar, um espaço que é muito receptivo, muito aberto a isso, muito cultural, igual você falou. E aí, como que Uhum. acontece quando você volta para essa cidade, essa selva de pedra, onde não é a mesma Não tem pegada? receptividade com a arte. Como que foi assim para você quando você saiu daquele espaço e chegou aqui em Campinas com a dança? Porque eu não sei, você chegou aqui, você deu uma pausa, como é que foi? Uhum. Então, eu voltei para Campinas por um acidente, na verdade. A minha intenção não era voltar a morar e ficar em Campinas. A minha intenção era visitar minha mãe e passar uma pequena temporada. E eu acreditava muito que eu ia voltar para o Nordeste, porque eu já estava muito feliz lá e muito encontrada, assim. Só que morando em Jeri, a minha dificuldade era continuar estudando. E como a minha mãe sempre me incentivou muito e sempre, tipo, tinha essa lógica de, ai, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Eu tive uma questão, assim, familiar com meu pai, de ter ficado muito decepcionado quando eu larguei a Unesp também. Eu acho que ficou como uma lacuna continuar estudando. Então, eu não consegui ficar feliz, assim, 100% em Jeri. Aliás, eu era muito feliz lá, assim, feliz pra caramba. Mas eu ficava pensando, nossa, mas eu quero estudar. Então, a minha ideia era voltar para Campinas em algum momento, fazer faculdade, né? E, tipo, tinha essa coisa de, tô perdida, não sei o que eu vou fazer. Aí eu fui para dança meio que sem querer, não foi uma coisa que eu projetei e planejei, foi uma coisa que aconteceu. Quando eu comecei a fazer bambolê, assim, eu era muito viciada em bambolê. Eu só queria falar de bambolê, respirar bambolê. Fiquei assim muito doida de bambolê, assim. Realmente foi uma coisa. Eu saía do meu trabalho, eu queria treinar. Eu ficava horas sozinha. Lá tem uma igrejinha. Eu ficava horas naquela igrejinha treinando, tipo escutando músicas que eu tinha 4 músicas baixadas no meu celular repetidas e eu ficava escutando aquelas músicas. Eu ia pra praia o tempo todo carregando o bambolê. Então, tipo, os primeiros anos assim que eu fui apresentada ao bambolê, eu realmente fiquei muito nesse vício, mas eu não tinha muito a ideia de dar aula ou de tipo ir para a dança. Eu comecei a ver que eu tinha prazer por atividades corporais e que de repente isso poderia ser alguma coisa. E na época eu fazia, também trabalhei em Jeri, eu trabalhei em muitos lugares assim, né? E eu trabalhei numa escola como uma troca. Eu morava na escola e aí eles me davam alimentação e eu fazia umas trocas. Tinha uma moça que dava aula de yoga nessa escola, então, tipo assim, eu varria, eu arrumava, limpava a sala, né, de yoga dela, e aí ela me dava aula de yoga. Então, a gente fazia essas permutas, assim, essas trocas. E aí eu também estava interessada em ter uma formação de yoga. Eu comecei a entender que eu queria fortalecer esse lado de tipo, formação técnica de práticas corporais. Eu não tinha uma coisa muito específica, tipo, eu quero trabalhar com o bambolê. Eu estava meio que abrindo o leque e conhecendo, assim, sabe? E aí eu comecei a fazer aula de yoga com ela, e na época, na verdade, eu estava pensando em fazer uma formação de yoga.
só que tinha uma formação em Fortaleza, que era muito cara, e aí eu teria que fazer a questão de, tipo, trabalhar em Jeri e ir para Fortaleza, só que era caro e longe. Então, e eu trabalhava de final de semana, né? Porque eu trabalhava como garçonete, então eu trabalhava de final de semana. E aí esses cursos, eles aconteciam aos sábados, então eu ia ter que negociar uma folga, ter essa questão da logística, coisas que eu poderia conseguir, mas aí tinha a questão do custo do curso, que era muito alto e eu não conseguia bancar. Então, eu não consegui fazer esse curso, e aí eu fiquei pensando que, de repente, em São Paulo, morando na casa da minha mãe, esse estudo poderia vir de maneira mais fácil, com ela me ajudando, do que eu morando sozinha lá no Nordeste, né? Sem família, tipo, com família longe, porque estava em Fortaleza, e Fortaleza e Jeri são 6, 7 horas, e também é isso, minha família de lá também não poderia contar com eles, assim, para tudo, né? Para hospedagem, para essas coisas, mas não para um custo de um curso. Até porque eles também, né, não tinham condições. E aí eu tinha a ideia de voltar para Campinas, mas eu não tinha nada muito definido, sabe? Tipo, eu vim para cá para visitar e estava pensando em voltar. Eu tinha planejamentos de fazer curso lá, mas também tinha esse não conseguir, não saber como viabilizar esses planejamentos, né? Mas aí eu acabei voltando para Campinas, e aí assim que eu volto para Campinas, eu encontro uma cidade muito diferente daquela que quando eu era adolescente também. Porque quando eu era adolescente, eu morei na Vila União, e eu lembro que uma época eu queria fazer teatro. Só que o teatro que tinha ofertado na época era eu acho que era na Estação Cultura, no centro. E aí eu teria que pegar um transporte, teria que pegar o ônibus, eu era bem novinha, e aí a minha mãe naquela época ela não queria que eu pegasse ônibus, ela queria que ela fosse me buscar, me levar, só que ela estava trabalhando. Então, eu lembro que eu não tinha como fazer teatro e, tipo, cheguei a não fazer teatro. E aí, quando eu volto para Campinas, já tem a Maloca na Vila União, que é um centro cultural que oferece aula de teatro, oferece aula de capoeira, oferece aula de dança, todas essas coisas. Então, tinha mudado muito o acesso, até nas periferias, de terem casas culturais que ofertam esse tipo de arte para as pessoas, assim, né? Tinha mudado muita coisa. E aí, quando eu fui ver, eu fui ficando em Campinas e fui fazendo um curso aqui, um acolá. E eu fiz uma aula com uma professora de dança. Eu voltei para Campinas, eu fiz um curso no MIS, porque eu estava meio que no, tipo, pro teatro, nesse rolê da experimentação. Eu fiz um curso no MIS, que é o Museu de Imagem e Som daqui de Campinas, e era um curso de teatro, mas eu tipo, não estava gostando muito, mas dentro dessa aula de teatro, ele passou alguns princípios de dança contemporânea, mas ele não falou que era dança contemporânea, ele falou que era dança. E eu gostei muito, e foram experimentações que ele fez com a gente, experimentações sensoriais e tudo mais. E eu gostei muito, e aí eu fiquei pensando, cara, eu acho que é isso, eu acho que eu preciso afunilar e conhecer mais sobre a dança em si, porque eu estava no mundo da arte, mas eu não sabia exatamente para, né, eu já estava ali no bambolê, talvez as coisas já estavam na minha cara, mas só faltava eu linkar ali as coisas. E eu lembro que eu fiz esse curso de teatro, né, e aí eu linkei que eu fiz essas aulas de dança, e aí eu vi uma professora que estava dando aulas na Estação Cultura, em Campinas, de de dança contemporânea. Ela estava dando várias aulas gratuitas. E aí a minha mãe ela mudou para o centro, né? Quando eu tinha 16 anos, a gente se mudou para o centro. A gente já não estava morando tão longe. E aí eu fiz duas aulas dela, que é uma arte educadora que chama Cibele Ribeiro, que tem um trabalho de dança contemporânea. E aí ela falou para mim, olha, eu acho que você tem um trabalho muito legal, você tipo, tem um corpo muito legal nessa parte de improvisação. Eu vi que você mergulhou bastante na minha proposta, e eu sou arte educadora em um curso técnico, e eu queria propor que você fosse conhecer. Fica em Hortolândia, e enfim, falou para mim. E aí eu falei, beleza, vou conhecer. E aí eu fui conhecer, vi as aulas e tal, eu achei legal e me inscrevi no curso técnico. E aí isso foi em 2017, eu acho, meio de 2017. E aí eu comecei a fazer o curso técnico em dança mesmo, na Escola de Artes Augusto Boal, que fica localizado no Jardim Amanda, em Hortolândia.
comecei a fazer o curso e aí eu acho que através do curso eu fui me aprofundando no que era e me afunilando e aí trouxe tipo toda uma outra visão assim. E eu acredito que seja tipo, mais profissional mesmo, sabe? Porque eles têm essa formação bem para artistas mesmo, né, de um modo geral. E aí já tinha coisas acontecendo. Em 2017 eu estava dando oficina de bambolê na Maloca, eu estava participando da Maloca enquanto coletivo, né? Tipo, sempre tive esse lado muito de militante também. E aí ia meio que conciliando essas coisas, né? Trabalhava como garçonete, fazia o curso e ia fazendo a militância dentro do que eu conseguia. E então essa foi o trajeto de volta para Campinas, assim. E aí sobre essa questão de tipo, não estar mais numa cidade tão aberta, foi muito difícil, foi muito difícil. Eu acho que foi um diálogo assim com a frustração novamente, né? Porque saí da economia, tive aquela frustração e eu acho que entrei nesse lugar de novo, assim, tipo, cheguei em Campinas e aí sabia que eu tinha esse amor e essa paixão pela arte, pelo bambolê, mas também era muito difícil de colocar um. Na época eu tinha muita empolgação com dar aula e tudo mais, isso foi em 2017, eu queria muito, muito, mas era muito difícil de tipo montar a turma, conseguir que essas turmas tivessem constância. Às vezes as pessoas começavam, mas saía, eu tinha essa evasão muito grande assim de alunos, né? E eu também, naquela época, eu não tinha feito o curso técnico ainda, então eu não cobrava. Tipo, eu não cobrava esses trabalhos, eu fazia tudo gratuito. E aí era muito difícil vislumbrar como que eu ia me sustentar de uma coisa que eu nem cobrava, eu não sabia nem cobrar, sabe? Eu tenho muito esse lado do coletivo, mas é muito complicado, né? Porque a gente quer viver disso também, né? Então é o nosso trabalho. E, enfim, entrei com várias crises com esse lado de tipo, começa a cobrar pelo seu trabalho. Foi um processo, mas eu acho que foi um balde de água gelada ter vindo para Campinas, assim. E aí eu fui pensando, foram se criando caminhos, né, assim. E esses caminhos vieram muito de conexões, de conhecer uma pessoa levar a outra. Eu comecei na Augusto Boal e aí isso me deu muita alegria e muito respaldo, assim, de sanar esse meu lado de militância, de política, de querer fazer as coisas pelo coletivo, porque, né, a Escola de Artes Augusto Boal é uma escola que faz muito nesse sentido também, mas eu também fui conhecendo casas culturais de Campinas, pontos de casa cultural, e comecei a frequentar esses lugares que são muito festivos. E aí eu acho que isso me fez ressignificar a minha relação com a cidade, sabe? Então, tipo, eu frequentava a Fazenda Roseira, o Ibaú, comecei, né, a Maloca, dar essa continuidade. E aí, a Estação Cultura mesmo, né, indo bastante em treinos. E aí eu acho que eu fui caçando esse lado cultural da cidade de Campinas, assim, que ele existe, sabe? Apesar dos apesares, é uma cidade de muita resistência, né? E aí foi isso, assim, eu acho que isso me deu muita força para continuar aqui até hoje. Tipo, isso foi o que me Nossa, você estruturou foi mesmo. narrando assim, a história assim, porque a gente realmente é um grãozinho de areia, né? A gente não saca de nada o que está rolando, porque assim, esse lance da dança, do corpo expressão, era algo que você já tinha com você, natural ali desde sempre, colocou meio que uma pedra nisso por conta, né, da vida e tal, aí voltou para lá, para o Nordeste, recuperou isso, né, viu que existia esse gás em você, essa vontade de dançar, de trabalhar o corpo e tudo mais, e aí no momento que você volta para Campinas, ainda que seja assim, cenários totalmente diferentes, mas ela já estava um pouco mais estruturada para te receber, até você com a sua autonomia, né? Porque se antes você não podia pegar ônibus sozinha, agora você não voltou no momento onde voa. Então, ao mesmo tempo que está lá no centro, na Estação Cultura, vai lá para Maloca e vai não sei aonde. Então, é meio que, apesar de cenário ser diferente, parece que você voltou em um momento onde ela estava pronta para receber ali a sua arte, né? Você com as suas inquietações de eu vou encontrar, eu vou fazer os testes. É, a gente olha para trás, é uma Sim, trilha do tempo assim que a gente nem saca aqui. E olha que daqui para frente ainda tanto de
coisas que não vai rolar ainda. E aí, Jana, né, quando nós começamos a conversar, você falou, né, da questão de assédio, da forma como, né, você já vivenciou várias abordagens desrespeitosas e violentas em questão do seu corpo, partindo de homens. Como que você, não sei se em algum momento isso foi uma questão para você, de você, ainda que saiba de todo esse lado escroto, porque a partir do momento que você se entrega para uma. Porque assim, a dança é uma arte que te expõe, não é? Porque você vai estar ali, você vai estar dançando, é o seu corpo, é o seu rosto, é a sua energia. Então, é uma arte que te deixa nua ali, né? É uma arte que te expõe. Como que foi para você, ou se Sim. isso, talvez isso é uma coisa tão natural para você que da questão da dança que às vezes não foi uma questão, mas teve assim alguns momentos que você repensou a dança ou teve crises assim por conta desse assédio? Então, eu assim, como é que eu posso falar isso? Eu sou meio brava, eu sou meio barraqueira. Então, barraqueira, não sei se é a palavra certa, mas assim, depois de que eu me apropriei disso, eu nunca pensei em parar de dançar por questões de assédio. E eles acontecem muito, assim. Quando eu voltei, eu estava também fazendo bambolê no semáforo, né? Eu acho que nesse sentido eu me privei, porque eu estava fazendo bambolê no semáforo, passando chapéu, que é uma maneira de trabalho, tem muitos artistas de rua que trabalham assim, mas que em São Paulo as pessoas ainda veem muito como mendicância, como pedinte, como se a pessoa estivesse pedindo na rua, ou como se não fosse um trabalho, mas é uma reivindicação de artistas de rua, principalmente dessa linguagem circense, que eu acabei me aproximando um pouco na época, quando eu estava mais no frênese do bambolê, é uma reivindicação que seja reconhecido como um trabalho, mas não é um trabalho ali formal com carteira CLT, mas é sim um trabalho, e todos os dias por semáforo, né? E aí eu comecei a fazer semáforo, só que eu comecei a sentir muito assédio, muito forte, assim. Então eu parei, foi uma coisa que eu parei. Eu voltei a fazer trabalho como garçonete, como atendente, porque eu não estava suportando o fato de, tipo, estar ali fazendo bambolê no semáforo e estar recebendo inúmeros assédios. Energeticamente, aquilo estava me pesando muito e fazia muito mal. Além do fato de que eu percebia que o semáforo que eu fazia em Fortaleza ou, tipo, no Nordeste, tinha muito mais resultado, né? Tinha muito mais devolutiva financeira do que aqui em Campinas, justamente por todo esse estigma e como as pessoas enxergam as pessoas que estão fazendo arte de rua, como vagabundos e, enfim, de várias maneiras, né? E aí, em relação a isso, eu acho que nesse sentido eu me restringi, porque eu parei de fazer arte de rua. Mas em relação a dançar, eu sou meio. Eu acho que às vezes eu acabo tendo uma postura que eu não sei se é a melhor, não sei se é a que eu aconselho, mas é que como a Janaína reage. Eu sou meio do afronte, assim. Então, às vezes, eu tô dançando, tipo, super rebolando na festa, e se eu vejo que algum cara tá, assim, chegando, eu cobro. Tipo, e aí, cara? Tipo, porque a minha postura é de que dançar livremente como eu danço não é um convite. Então, eu acho que eu saí de uma caixinha e eu me libertei de tal maneira que eu sinto muito por quem não se libertou nesse sentido dos caras. As mulheres eu tento tirar elas da caixinha junto, mas os caras eu só lamento, não é um convite. E eu vejo que é muito difícil para eles entenderem isso, sabe? E aí, em várias situações de assédio na minha vida, eu já corri risco, várias vezes de correr risco mesmo, de ser ameaçada, do cara me xingar e eu xingar de volta, sabe? De arrumar briga na rua. E aí eu tentei depois ter uma postura um pouco mais madura disso, né? Porque, tipo, principalmente minha mãe ficava muito preocupada comigo em relação a essas coisas, porque eu também sou festeira, sempre saí muito e sempre andei muito a pé para cima e para baixo depois que eu me mudei para o centro, tudo que eu fazia era a pé para não gastar com transporte. Então acabava que é isso, as pessoas mexiam, se algum cara mexia comigo, eu não era do tipo que ficava quietinha, eu era do tipo que respondia. Eu era do tipo que fala, tá olhando o quê? Então, isso também acabou me trazendo muitos desses conflitos. Aí eu acho que depois de um tempo,
eu comecei a rever essa postura também, né? E comecei a entender que, de repente, eu estava me colocando em situação de risco, né? E, enfim, tenho bastante dessa questão aí da rebeldia dentro de mim, assim, é uma característica muito forte. Mas eu comecei a rever e comecei a pensar em me poupar energeticamente desse tipo de situação. Então, hoje em dia, se eu puder ignorar e relevar, eu vou fazer isso. E aí ter esse tipo de conversa mais coletiva, né? Tipo, esse convite que você me fez é muito importante para mim, porque eu postei esse vídeo com a minha amiga e aí ele tem determinada repercussão, ou outros vídeos que eu posto, continua me trazendo esse incômodo. Eu não penso em parar de postar, eu penso que as pessoas têm que se tocar, né? Tem que se ligar. Mas aí eu tinha pensado antes da nossa entrevista, eu estava pensando em escrever um texto sobre essa questão do assédio e publicá-lo no Instagram, né? E aí quando você fez o convite da entrevista, eu falei, cara, é isso, sim, super massa, porque eu acho que eu tô com essa necessidade de comunicar sobre essas relações do machismo e do assédio e como que acontece. Eu acho que eu tinha até feito umas publicações assim, porque tem essa relação do Instagram, das vezes as pessoas não darem, por exemplo, se eu tenho alcance nas minhas redes sociais, eu consigo mais trabalhos enquanto artista, então eu consigo meio que manter esse sonho vivo, já que eu não consigo mais, por exemplo, fazer apresentação de rua, já que eu não tenho mais essa gana de fazer apresentação de rua, assim, no sentido de semáforo, né? Se for para uma apresentação na praça, gente, me chamem, tô online, mas nesse sentido. E aí o Instagram, para mim, o alcance, as reações e as interações, eles também são uma esperança de trabalho, de conseguir comunicação. Um conversa e passa para o outro, de repente alguém que não conhecia meu trabalho passa a conhecer. Então também existe essa esperança com o uso do Instagram. E aí, por isso, eu vou alimentando a rede e publicando vídeos do que eu faço, da minha vida pessoal, porque são coisas que as pessoas que utilizam o Instagram, elas querem ver, né? Hoje em dia, a pessoa não quer só ver sobre o seu trabalho, ela quer saber quem você é, o que você faz, qual que é seu cotidiano, e tudo isso que o uso do Instagram estimula, né, essa super exposição da nossa vida pessoal, porque aí mistura uma vida privada com uma vida pública, né, a sua vida do seu trabalho com quem é você. Eu acho que o Instagram traz essas personalidades também, né, quem é a pessoa e tudo mais. E e aí, assim, é isso. Eu vejo que eu me restringo, né? Tipo, não tem como eu não me restringir. O mundo é muito machista, acontecem muitas coisas, assim, na minha vida que me prejudicam por conta disso. Não só no meu trabalho com dança, eu já sofri assédio muito forte no meu trabalho como garçonete também, de chefe, ao ponto de cair em processo, assim, contra a empresa. Mas mas aí, assim, eu vou lidando, né, de acordo com como eu tô no dia também, tipo, eu não tenho muito uma resposta pronta sobre isso. Eu acho que é um trabalho coletivo, né, é uma construção coletiva, que os homens percebam esse machismo estrutural e como nós mulheres estamos ali, tipo, ainda abaixo em relação ao salário, como o assédio nos atinge, como é ruim essa objetificação dos nossos corpos, né? Como eles nos veem, e é isso, às vezes eles nos veem como corpos, mas não como intelectuais, não como mulheres que estão produzindo, que estão trabalhando, que estamos aí no corre, né? Então é muito complicado mesmo e me atinge muito. Em vários momentos eu fico muito triste de ser reduzida a uma bunda, ser reduzida a um corpo que rebola, sabe? Mas aí eu fico pensando na caixinha do outro, tipo, não é a minha caixinha. Tipo, eu tento também não deixar que isso me limite, né, nesse sentido. Tipo, buscar minha liberdade. É isso, né? Porque, por exemplo, quem vê um vídeo seu rebolando ali no Instagram, né? Mais especificamente homens, e tem essas posturas machistas a ponto de ver literalmente ali só um quadril, só uma bunda, só uma perna, porra, não sabe de toda essa história, por exemplo, que você compartilhou, e não se tem nem um mínimo de decência de, ainda que não se saiba da história, mas respeitar, né? Porque isso é o mínimo de tudo, de qualquer mínimo de relação. E aí eu queria saber de você, sim, porque
como o homem, né, reage, se comporta, isso é uma coisa que eu acho que, se perguntar, vira unânime, né? Todas as mulheres vão responder essas mesmas falas, vão chegar nesse mesmo ponto e não tem discórdia. Mas e as mulheres, como que você sente, assim, a reação, a recepção delas com você, com o seu trabalho? Porque, assim, eu, por exemplo, na minha adolescência ali, escola e tal, onde esse mundo de 100% internet e rede social ainda estava engatinhando, não tinha muito isso, então era mais a interação ali na rua, porta de escola e tal. E eu me lembro que na época de escola eu visualizava muito assim rivalidade feminina, sabe? Tinha muito esses negócios de grupinho, tipo, vamos supor, se tinha um rolezinho na escola, se uma mina chegava mais pá, ou se dançava muito, às vezes, antes mesmo de um homem chegar e colocar aquela mulher abaixo, outra mulher já tinha feito aquilo, já tinha ridicularizado, diminuído ela, sabe? E Sim. eu não sei, por exemplo, eu estava olhando o seu Instagram, e aí eu vejo que quando você coloca fotos e tal, sempre tem várias mulheres, que gata, que tal, não sei o que tem, mas assim, até onde você sente, porque tem mesmo as pessoas que gostam, que apoiam, que é amiga, e que você sabe que aquele comentário é verdadeiro e tal, mas os bastidores, Sim. ou não sei, talvez em momentos presenciais, como é que você sente essa recepção das mulheres? Então, eu acho assim, e primeiro que eu acredito que Campinas, uma das coisas que eu senti como barreira, assim, foi que eu senti uma diferença muito grande de Fortaleza para Campinas, foi que os artistas, de modo geral, não se unem. Eu senti um pouco disso. E isso tanto para mulher como para homem. Então eu senti um pouco de rivalidade nesse sentido. Eu acho que meu trabalho teria muito mais crescimento se o coleguinha do lado, o coleguinha do lado chamasse a gente para fazer as coisas. Que às vezes eu vejo muita galera correndo pelo seu, mas não tendo esse sentimento de empatia e de coletividade de chamar o outro. Então eu sinto que Campinas tem muito uma rivalidade entre as pessoas de modo geral que fazem a mesma coisa. Tipo, o meio cultural, né, quando a gente estava no contexto de não pandemia, eu sentia que rolava muita picuinha e muito mimimi, tipo, muito mimimi não, porque mimimi ficou para outro sentido, mas ficava muito um falar da vida do outro e eu sentia um pouco dessa falsidade, assim, sabe? Mas eu sempre tentei ficar muito distante disso. Eu não sei, eu tenho um lado mais introspectivo também. Eu sempre tentei me proteger muito desse tipo de picuinha, de tipo gente famosa. Eu acho que eu busquei um pouco mais de mídia pelo Instagram. Antes do Instagram, eu não era uma pessoa que ninguém conhecia, eu sempre fui a irmã de alguém. Tipo, as pessoas não era uma pessoa conhecida, assim, sabe? Então eu não sentia muito dessa rivalidade feminina chegando em mim, assim. Eu tenho muito, tipo assim, quando o meu trabalho, eu tento ter muita parceria com muitas mulheres. Eu acho que isso fortalece para mim e da maneira que eu aprendi a fazer arte, porque eu aprendi a fazer arte num rolê de tipo um olho no olho, assim, não de tipo, eu sei alguma coisa, então eu sou superior a você porque eu tô te ensinando algo. E eu tento carregar muito isso comigo, assim. E eu não sei, eu vejo que as meninas que comentam no meu Instagram são meninas que fizeram o curso, de alguma maneira a gente teve alguma troca e algum diálogo que eu boto muita fé que foi real, apesar de ter esse lance da internet, eu sinto que foi uma conexão. E eu me sinto muito num lugar de igual para igual. Eu tento me colocar nesse lugar mais humilde, assim, sabe? E aí, se eu vejo que tem essa coisa da rivalidade, porque eu não anulo que não exista isso, eu acho que existe. Mas eu acho que eu tento jogar meu corpo para fora. Então, quando eu vejo que a pessoa tá muito nessa vibe, nessa energia, eu meio que saio, tipo, fica aí falando sozinho. Então, eu tive essa postura, assim, ao longo da minha vida. Eu acho que isso ajudou bastante, assim, sabe? Às vezes eu sinto mais. O que eu sinto bastante, assim, que eu posso dizer, que eu sentia nos altos e baixos da arte, às vezes parecer, tem toda essa trajetória, né, que a gente conversou, e às vezes parecer que eu tô numa estaca inicial,
eu tô começando, que ninguém sabe sobre o meu trabalho, que ninguém sabe sobre o que eu tô fazendo, tipo, um não reconhecimento. E aí eu ficava vendo as pessoas construindo as coisas em Campinas e não me chamando, sabe, para participar, para fazer junto. E aí eu acho que nesse sentido vinha uma mágoa, porque eu sempre acreditei muito na arte coletiva. Se eu vou fazer alguma coisa, eu tento convidar. Então, nesse sentido, esse lado da cidade me chateava. Mas eu não digo que seja só para mulheres, assim, né? Que isso aconteça só com minas. Eu acho que acontece com caras também. E aí, rivalidade feminina na adolescência eu não senti muito, mas eu acho que depois de uma certa idade, eu comecei a, talvez nessa volta de Jeri, que eu comecei a frequentar mais lugares culturais, eu tava meio que sempre à margem dali, do tipo, ouvir uma menina falando mal da outra. Eu tinha uma grande amiga que nós éramos muito parceiras, assim, a gente fazia tudo juntas, era meio Cris e Greg, e aí ela era meio que inimiga da cidade inteira. Todo mundo odiava ela, então, tipo, algumas pessoas não falavam comigo porque, você é amiga da Ditacuja. Mas eu sempre, não sei se é Libra no meu mapa, né? Vamos colocar os signos aí, que eles não falei muito, porque eu tenho Libra também. Eu sempre tentei fazer amizade com os dois lados. Eu sou bem de boa para essas coisas, assim, sabe? Eu tento Ai, que ou não me gostoso. meter, ou às vezes eu caio na Não, mas questão de, assim, tipo, ficar que amiga de legal duas que pessoas que você. são inimigas. Mas assim, que legal ouvir isso de você, de saber que Uhum. realmente, né, essa desunião, esse negócio das pessoas se importarem muito mais com o próprio umbigo do que querer construir em coletivo, eu acho que realmente isso é no geral, entra para homem, entra para mulher, mas que legal esse seu retorno de que, assim, existe, não tem como dizer que não, mas que bom que isso não é algo que te atinge tanto quanto, por exemplo, o machismo já te atingiu. Isso é legal de saber. E aí eu ia te perguntar o seguinte: eu vi no seu Insta que até acho que você estava até no Rio, que você estava dando uma Uhum. oficina, né? A aula de funk lá para as cremosas. Como é que foi esse curso? Como que você se enfiou? O que rolou? Foi a primeira turma? Como que foi isso? Então, eu fiz um projeto de funk para dançar cremosas pelo Transversalidades Poéticas, né? Que é agora não sei se não é uma ONG, não é uma entidade, não é um coletivo também, mas é um projeto de dançarinas de São Paulo, né? Do CRD, e enfim, eles já têm uma certa consistência e consolidação do trabalho deles. E aí eles ganham editais e projetos, e aí eles conseguem fazer contratação de artistas. O Funk para Dançar Cremosas, com esse nome, foi a segunda vez que teve abertura de turma. A primeira foi pelo Brava, São Paulo, que é um coworking de mulheres feministas também de São Paulo. São aulas que eu consegui, né, por esse momento de pandemia, por estar acontecendo as coisas online. E aí, no Transversalidades, eu passei meio que por um processo de. Não chegou a ser um edital, porque, talvez tenha sido como se fosse um edital. Mas eles fizeram um processo seletivo, assim, de você mandar o seu projeto e aí você ser aprovado ou não para dar aulas. Então eles fizeram essa contratação, que também aconteceu via MEI, né? Então, tipo, eu não tinha MEI, eu tive que fazer um MEI para viabilizar a contratação, e aí é a contratação de um serviço por um período, né? Porque eles vão contratar a sua oficina, que vai ter aí a durabilidade de cerca de um mês, são 4 aulas ministradas. E aí foi muito bom fazer o Transversalidades Poéticas, tipo, foram 90 alunos inscritos, foi a melhor repercussão do meu trabalho que eu tive até agora, assim. Eu acho que foi um momento de ápice, assim, de tipo, nossa, para quem já viu turma vazia e deu aula para uma pessoa na maloca, porque teve desistência de aluno, eu não acreditava que eu ia chegar numa turma de 90 pessoas, assim, sabe? Então Eu foi estou aqui muito. imaginando uma sala e você com 90 pessoas. Nossa. Sim, é isso. Foi online, mas foi incrível. Deu para sentir a energia, deu para sentir a troca, deu para sentir tudo. E aí, assim, o mais engraçado é que eu me inscrevi achando que eu não ia passar. Eu tava super numa fase de baixa, de desânimo com a arte, com a dança.
eu tava assim, eu vou desistir, eu tô muito mal, eu não aguento mais, não tem reconhecimento, e isso daqui não vai pra frente. Ser artista é para quem tem dinheiro, é para elite, tipo, não tenho como investir mais nesse trabalho, isso não é para mim, vou desistir, vou abandonar. E aí veio uma virada nesse segundo semestre que está acontecendo agora para mim, que começou com margem, né? O Zulu me chamou para fazer a performance para o Margem, que eu fiz lá dos 3 minutos, que foi o vídeo de performance com a música da Tasha e da Tracy, que é pouco, que aí eu faço com um bambolê de fogo e, tipo, bem pouquinho de rebolado, assim, né, porque tava tentando juntar essas duas pesquisas, bambolê e, tipo, rebolar com o bambolê. E aí isso foi uma virada. O Zulu nem sabe, porque eu nem, tipo, nem consegui agradecer como eu fiquei feliz, porque depois disso apareceram diversos trabalhos e eu tô com uma agenda agora pro final de ano, mas eu tava na desistência, eu tava lá baixa, porque Olha ela é com flutuante. agenda. Tô com uma agendinha de final de ano, vou fazer performance para academia, enfim, tô com um projeto florescendo assim. E eu tinha pensado em escrever uma carta de despedida para dança. Olha ela dramática, escorpiana. Olha o drama entrando em cena. Muito drama, senão não era para ser artista. É isso. Ai, Se Deus. não tiver o relance de drama, esquece, não tá fazendo arte direito. Não tá, não tá. Se não for dramático. Mas eu tava assim, muito desanimada, muito desanimada. E aí apareceram diversos convites que eu me senti assim, entrando em cena de novo, né? E enfim. Nossa, mas que legal ver que você está conseguindo rentabilizar o seu trampo, que você está conseguindo fazer acontecer. Nossa, e aí você contando toda a trajetória, né, desde o comecinho e tal. Eu que não vivi com você consigo visualizar e fico, nossa, feliz demais de ver que você está nesse momento e aproveita, abraça mesmo, porque foguete não tem ré, né? Como dizem por aí. Nana, me É fala uma sobre isso. coisa. É isso, já foi, não tem mais opção de volta. Guarde essa carta de drama Queremos para voar. outro momento, para outra parte da sua vida, que não vai ser para dança, tá? Você O escolha outra universo parte não da sua deixou. vida para fazer carta de despedida. Ai, meu Deus. Eu nem consegui escrever. Ainda bem. Era para ser, é só isso, tá? Joga papel e caneta fora, que não era para rolar. Escreve outra coisa, uma peça, qualquer coisa, mas não despedida. E deixa eu te Sim. perguntar, eu acho assim muito foda quando eu vejo uma mulher dançando assim livremente, sem pudor mesmo, tipo, eu não tô nem aí com o que vão falar, com o que vão pensar, eu tô aqui, é meu corpo, eu tô dançando, tô me sentindo bem, é isso que Uhum. importa. O que você sentiu assim dessa última turma, por exemplo, de 90 pessoas? Essa esse chamamento, esse cutucão de não, rebola mais um pouco, mexe o quadril assim, tenta de novo. Você Uhum. sente assim essa ferramenta, a dança, como nem que for assim uma pontinha do iceberg de sim, de empoderamento, de aquele up na Uhum. autoestima, principalmente na feminina, né? Porque por N razões, a gente todo dia olha no espelho e em algum momento sempre duvida da gente, sempre acha que não vai dar certo. A gente está sempre nesse teste com a nossa própria credibilidade, e eu acredito que uma pessoa, e aí olhando mais feminino mesmo, que consiga Uhum. ali dançar, sobe, desce, rebola sem pudor, de alguma forma, Uhum. ela está ali trabalhando na autoestima dela, no empoderamento. Você sentiu isso da sua turma? Como que foi esse retorno? Então, muito louco, né? Porque, assim, é uma turma de 90 pessoas, onde a maioria que procura meus cursos são mulheres. Mas aí eu achei legal, porque nesse curso vieram dois homens também. E aí, uma coisa que foi muito interessante: um cara é um professor da rede estadual de São Paulo,
E aí ele quis fazer aula porque ele quer se conectar com os alunos funkeiros dele. E eu achei isso o máximo ver esse homem rebolando ali, se esforçando para rebolar, sabe? Tipo, quebrar vários paradigmas, assim. E aí, do retorno, o que eu percebo muito das mulheres é essa trava de quadril. Muitas, por essas questões, assim, de repressão da sociedade, né, de repressões, acabaram, tipo, travando essa região e não mobiliza. Tipo, não mexe isso, sabe? E aí fica num lugar de que, eu não sei dançar. Tem muitas pessoas que me procuram também, que elas chegam com, já muitas assim, vieram acho que umas 3 alunas com esse relato, que quiseram conversar comigo para tipo, como que melhora nisso, que chegaram com a questão do preconceito, tipo, eu tenho preconceito, eu era roqueira, e eu sempre vi funkeiro como, tipo, péssimo, e várias vulgarizações em relação às pessoas que dançam funk, né, vários estereótipos e estigmas em relação a essa galera. E aí foram pessoas que quiseram fazer o curso para desconstruir essa ideia e para tirar e quebrar esse tipo de preconceito, sabe? Então, tipo, eu acho assim, é muito honesto que a pessoa chegue já no curso falando que ela tinha preconceito, né? Porque muita gente vai querer falar que não tinha e que nasceu com isso e que veio desde da barriga da mãe, sendo funkeiro e não sei o que lá, não sei o que lá. É muito comum isso em cursos. Seja qual curso você for fazer, você vai ver alguém falando, eu sempre fiz isso, desde sempre, tipo, não importa a linguagem. E aí é muito legal a gente ser honesto e falar, mano, de onde veio isso? Quando você começou a escutar? Porque é isso, né? Furacão, anos 2000, só quem viveu aquilo. Se você não viveu aquela época, se não é dos anos 90, não venha falar que você viveu, entendeu? Nós sabemos. Se você é de classe média alta, e tipo, você não estava na rua brincando e, enfim, vivenciando aquilo, é legal você ser honesto, né? Não fica criando um tipo de pessoa que você não é também. E aí eu vejo diferentes relatos, assim, nas minhas turmas, as pessoas que chegam. Então, tem de pessoas diversas. Tem as mulheres que não estão nem aí, que tipo, eu vou dançar, eu vou rebolar, eu tô aqui para potencializar esse lado. Tem as pessoas que chegam tímidas, e aí eu vou fazendo, tipo, eu faço um trabalho bem inicial de soltura de quadril, exercícios que são pequenos, assim, para a pessoa meio que soltando. Eu acho, o que eu sinto, assim, é que mexer o quadril é muito potente, é muito potente. Eu sinto que dá energia de vida, assim, eu nem sei como falar, é muito doido. Isso começou para mim com o bambolê. É muito louco como uma pequena região do seu corpo mexer simplesmente essa questão, tipo, umbigo, pelve, mexer o bumbum, pode mudar a sua vida. Pelo menos, tipo, parece propaganda, mas não é propaganda. Pelo menos eu senti muito isso, assim, sabe? Ou vai parecer propaganda, ou vai parecer que eu sou Haribo. Mas essa parte tá ligada ao nosso primeiro chakra, eu não vou deixar de falar, que é um chakra que está muito ligado à nossa vitalidade. Então, eu boto muita fé, sim, que tem esse lado energético de mexer com isso. E eu acho que tira da depressão, que tira da ansiedade mesmo. Dançar é muito bom, é muita energia, muita gana, né? E aí eu tento trazer essa energia mais alta para as minhas turmas. Então, assim, uma das coisas que eu quis colocar também no Funk para Dançar Cremosas, no começo eu fiz um resgate de Furacão anos 2000 até os funks atuais. Então começou a trazer o funk por conta disso. E depois eu comecei a pesquisar e eu queria trazer mulheres que cantavam funk, principalmente, porque eu não queria que a gente ficasse também escutando letras machistas enquanto está na minha aula, porque isso ia fazer a gente ficar mais cabeça baixa. Porque é isso, eu amo funk, mas eu não entro no processo de negação de algumas letras machistas, né? Eu acho que a problematização vai para além, que o machismo está aí, e ele está em todos os gêneros musicais. Existe no rock também, que tem uma outra aceitabilidade, e tá no funk. Então, quem eu vou escutar? Eu vou escutar o que as mulheres funkeiras estão cantando, o que elas estão falando. E aí, esse grupo do Funk para Dançar Cremosas, esse último que eu tive pelo Transversalidades Poéticas, foi muito legal, porque era uma turma muito participativa. Então, a gente também ficou bastante na parte teórica do curso, porque ele é um curso teórico-prático. Eu tento trazer várias questões, assim, tipo, eu trago documentários para as pessoas entenderem qual é a origem do funk no Brasil, aonde ele surgiu,
que ele é uma dança periférica, principalmente, qual é a raiz, né, que é no Rio de Janeiro, como é que surgiu, qual que é a influência, começou com funk dos Estados Unidos, e aí trouxe inspiração, e como é que começou a surgir todas essas coisas. Quem foram os precursores, Daisy Tigrona, Bonde do, tipo, Furacão 2000, Bonde do Tigrão, enfim, eu tento trazer essa perspectiva de pesquisa sobre o funk para as pessoas que vão fazer o curso. Então não é como se fosse uma mera aula de academia, né? De tipo, só dançar. Eu tento trazer uma contextualização para essas aulas, assim. Não é só uma aula prática, é uma aula teórica também. E aí eu achei muito legal e muito interessante essa última turma, porque ela foi uma turma super participativa, e aí tinham diversos alunos diferentes, né? Tipo, em corpos diferentes, e é muito legal trazer essa questão de respeitar as diferentes corpos que estão ali, suas singularidades, suas individualidades, suas preferências, gênero, pronome, enfim, respeitar as pessoas que estão ali participando, né? E aí, nessa última turma da Transversalidades Poéticas, então veio corpos muito diferentes, veio pessoas, mulheres assim, que já estavam lá na frente, tipo, eu quero rebolar, eu quero dançar, vamos juntas, e é legal porque, tipo, ajuda a subir a energia do grupo, e aí vieram pessoas que, tipo, eu tô tímida, e aí eu tento puxar bastante no começo, quando são exercícios de quadril, assim, mais básico, para ir dando uma soltura. Eu trabalho muito com essa questão, como eu fui uma pessoa que entrei no lugar do, tipo, eu não sei dançar, e entrei no bloqueio, se a pessoa tem esse bloqueio, é muito interessante que ela fale para mim, porque eu já estive nesse lugar. Então, tipo, eu tento estimular essas pessoas também que têm essa questão de eu não sei dançar, eu não danço. Essas pessoas também são muito interessantes para mim, porque elas vão conversar diretamente com a minha história, né? Porque eu entrei muito nessa trava corporal, sabe? De ficar durona, e, enfim, de tipo, achar que não sabe dançar. E aí, quando você vê que é tudo técnica, treino, e que você vai se soltando, que você tem que ir se entregando também para tudo isso, tipo, deixar essa fluidez acontecer. Então, tentando proporcionar esse ambiente seguro, né, para as pessoas que estão ali participando do curso. E aí acho que é isso, assim, tipo, chegam diversos corpos, algumas mulheres chegaram também com essa questão de, tipo, ter preconceito com o funk. Eu dou alguns estímulos, mas eu acredito que se é uma questão de preconceito, é muito da pessoa, então vai dela sair disso também, tipo, não me vejo como salvadora de ninguém, sabe? Tipo, eu passo do material, passo o documentário, passo todo o embasamento, mostro que, tipo, não é só tão simples como as pessoas pensam, porque as pessoas no Brasil, a gente tem muito esse lugar de colocar mas tá só rebolando a bunda. Não, tem todo um movimento histórico por trás, sabe? O funk foi determinado como patrimônio do Rio de Janeiro agora, por exemplo, né? Então, tem muita coisa por trás. E aí, quando você começa a estudar e se aprofundar, você vai vendo que não é só rebolar a bunda. Vai muito além, sabe? E aí, é isso, assim, eu tento trazendo essas coisas, assim, para a turma, tipo, tentando dar esse aparato, essa ferramenta teórica também, não somente prática, sabe? E aí eu tento também, dentro dessas oficinas, eu tenho tentado trazer a racialização, né? A discussão da marginalização do funk, quais são os corpos que vão ser marginalizados, quais são os corpos que não vão ser, porque tem essa questão do funk ter sido aceito, né? Tipo, as pessoas que têm uma renda maior escutam funk, mas qual que vai ser o julgamento diante delas? Qual vai ser o julgamento de uma pessoa periférica que escuta funk? Então eu tento trazer essas problematizações também, para as pessoas terem consciência, sabe? E não irem somente se apropriando daquilo sem saber de toda a sua profundidade, né, da questão. Nossa, então, gente, até eu, assim, quando eu vi o seu, que estava rolando essa oficina, eu não tinha noção que rolava toda essa parte teórica, e, nossa, faz muito sentido, é fundamental, na verdade, porque é isso, né? Falar eu não sei dançar, eu acho que é mais como uma proteção, né? Do tipo, se eu fizer errado, alguma coisa assim, eu já falei que eu não sei, mas eu acho que não tem isso, igual você falou, dança é energia, né? Você começa a dançar, se mexer quando vê, você já voou, não tem essa. Mas aí você trazer esse lado
teórico, esse lado histórico, eu acho que contribui, assim, acho não, certeza, contribui demais para o pós-oficina, para o pós-aulas, até para essas pessoas que chegaram com preconceito, por exemplo, que foi ali justamente para quebrar, talvez tenham até entrado achando que ia ter uma professora ali que ia ensinar a fazer quadradinho, ensinar isso, aquilo, quando pensa que não, você está entendendo o que é o funk, da onde vem o funk, que funk não foi algo que nasceu do nada, que ele teve um momento dele de explosão e que aí depois disso outras construções vieram até o dia de hoje. E nossa, é muito rico, Jana, muito rico. E aí é triste ver, né, que a galera não tem noção de toda essa construção e reduz tudo isso, tudo que é compartilhado a uma bunda rebolando. Isso é trágico, Nossa, gente. É não vou trágico. Vocês mentir. precisam Ai, parar é com isso. triste, é triste. Vocês precisam, Uhum. porque aqui, Janaína, como vocês puderam ver, tem toda uma trajetória, tem estudo, tem pesquisa, tem um plano de aula, ela senta, ela pesquisa, ela busca, ela explica, ela não liga a câmera, gente, só rebola. E ela rebola muito bem, mas não é só sobre isso. Complicado. É, eu acho que é tentar mostrar que a gente tem conteúdo, sabe? Porque se for no estereótipo, vai pensar, ah, só tá rebolando. E, tipo, não, não é isso. Tem estudo por trás, sabe? Sim. E ainda que fosse, estou só rebolando, vocês precisam parar de ser essa pessoa Deixa as que pessoas olha. rebolar, né? Se a pessoa não pode rebolar a própria bunda, pode fazer o que nesse mundo, gente? Nossa, sim, vai querer privar Morre, até não, isso, deixa de sabe? Tipo, existir. deixa as pessoas serem livres, que saco. Em resumo, deixem as pessoas serem livres, deixem as mulheres rebolarem em paz. Parem de ser escrotos, gente, como pode? Jana, nossa, adorei conhecer tua história, adorei conhecer todo o seu rolê, todo o seu trampo com a dança. A galera tem que acessar essas coisas que não é só sobre aprender, fazer o quadradinho e tudo mais, é cultura mesmo, é conhecimento, né? É, às vezes a pessoa que está ali de fora olhando que é só uma dança, e ainda que fosse só uma hora de você ensinando, mas as pessoas saberem que, porra, tem muito conteúdo ali por trás, que tem essa parte teórica, essa parte histórica, e que, de certa forma, tira as pessoas de um pouco desse preconceito, porque essas pessoas, por exemplo, chegaram na sua oficina já com essa fala, Uhum, infelizmente, não é assim, as três falaram, mas de 90 poderia ter sido 50 com esse mesmo sentimento que não falaram. E eu acho que em algum momento da uhum, vida, eu, inclusive, consigo olhar para trás e ver momentos onde eu olhei o funk com esse olhar de marginalização, sem sim, buscar todo o contexto. E é interessante a gente entender que é só mais uma forma de arte, né? É só mais uma forma de cultura, da mesma forma que alguém pinta um certeza. quadro da mesma forma que alguém escreve um livro. É uma forma também, né, de expressão, de É uma cultura, expressão. de Uhum, arte, de construção, né? Porque a sua história, ainda que você tenha fugido um pouco, ido e voltado, você vem se construindo, né, como mulher, como pessoa, a partir da dança, a partir do seu corpo, né? Então, pô, olha que importante, olha que é, valoroso é isso. E aí, depois de tanta caminhada, hoje você está aqui falando, eu agora já estou no momento onde eu consigo, né, rentabilizar isso, eu já consigo ver o alcance disso. Nossa, é muito legal, é muito importante isso. sim. Nossa, e Bruna, eu fico muito feliz de você ter me convidado. É muito bom se escutar, né, falando também, porque parece que às vezes a gente esquece. Tipo, eu não sei, é muito doido isso, mas a gente esquece da nossa própria trajetória, né? Então, conversar com você também hoje está sendo muito importante, porque eu tô, caralho, já aconteceu muita coisa na minha vida, meu Deus! E, tipo, eu acho que é isso, né? Às vezes a gente entra nesse lugar de desacreditar do nosso próprio trabalho, mas se for para pensar, olha o tanto que já tem fomentado, né? Olha o tanto aí que
E é isso, né? Que já tem amadurecido para chegar aqui onde a gente está hoje. Então dá mais vontade de tipo, não desistir e continuar, né? Fazendo. É isso, eu já te falei, pode rasgar essa caneta aí, esse papel, já joga fora, não vai salvar a carta de despedida. Eu Ai, vejo, Janaína, no seu Instagram, uma foto e começar uma legenda dramática, eu já vou comentar. Pode apagar agora, oh, agora. eu não ia publicizar ela, ia ser Você meio que um escreva momento a para carta de mim, despedida assim. para qualquer outra coisa, você não tem esse direito. Ai. É sobre, não vou me despedir, não. Foi só uma Acho respirada, na verdade. e assim, Foi quando um eu pensei momento. que não volte nunca mais, tá bom? E se voltar, que seja só uma crise de TPM, aí você come um chocolate e fica tudo certo de novo. Passou. É sobre, é isso. Eu acho que esses lugares também de fortalecimento, eles permitem que o trabalho continue, sabe? Então, tipo, você ter me convidado para fazer essa entrevista, eu ter trabalhado com margem, e aí, sei lá, agora eu vou fazer um trabalho para a semana de dança da Unicamp, que as meninas me convidaram. Eu acho que é essa coisa da gente se alimentando, né, entre nós, trabalhadores da cultura, de um modo geral, a gente e dando continuidade para o nosso trabalho e revivendo, assim, sabe? Esse trabalho da cultura também, ele é muito lúdico de vir à tona, né? Porque é muito contra o sistema também, né? É interessante para o sistema que a gente só seja produtivo no sentido do sistema, mas que não tenha arte, que não tenha cultura, que não tenha prazer, que não tenha lazer, que a gente não acesse esse lugar, tipo, um prazer no nosso corpo, é um prazer gratuito. Por que que é interessante para o sistema que você tem um prazer sem pagar nada? Só rebolando no espelho e se sentindo bonita e nem comprando produtos para ficar entrando num padrão de beleza, porque você está olhando no espelho e está gostando do que você vê, né? Então é Sim, até contra-sistema nesse sentido. é isso, né? Você veio de uma movimentação. Eu acredito muito nesse negócio de que a gente precisa dar o passo, a gente precisa colocar o pé, porque o chão vai estar lá, não tem essa. Então, às vezes, ainda que não seja fácil, que não é 5 dias da semana a gente quer desistir, 2 a gente está animado, ok, isso faz parte, mas eu acho importante esse movimento de nem que seja o mínimo por dia você fazer aquilo que é importante para você, porque as coisas vão acontecendo, as coisas vão se abrindo, e eu fico assim realmente muito feliz de ver que ainda que opressões e violências tenham chegado até você, você não tenha sucumbido ainda, é isso, você não tenha né, se calado, ainda que teve momentos que você preferiu dar uma pausa e sair de cena, é legal ver que você ainda mantém ali, que você ainda rebola, que você dança, que você usa o seu corpo como uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de construção, de empoderamento, de autoestima, porque de certa forma isso causa um movimento em outras mulheres que te vê, né? Porque eu acho que se tem um momento onde as pessoas no geral, mas eu acho que as mulheres são mais atingidas com questão de comparação de baixa autoestima, é esse momento auge de internet e rede social. Então, assim, Nossa, saber que você deu uma oficina onde tinha ali 90 pessoas e que a maioria era mulher, poxa, é legal. E aí eu vi, por exemplo, alguns status seus que algumas alunas repostaram, aí algumas postavam uma legenda tipo, ai, não foi muito bem, mas valeu, tava com vergonha, mas foi. Mas, tipo, mano, só de ver aquela mulher postando um vídeo daquele, para mim já foi uau, porque, por exemplo, eu sou esse tipo de pessoa que se um dia você me vê postando um vídeo assim, dançando, é porque eu quebrei muitas coisas para chegar até lugares. aqui. Assim, eu tive que quebrar muitos, assim, muitas barreiras mesmo para chegar até aquele momento. Eu sei que isso é uma coisa que reflete em muitas outras mulheres e ver esse movimento, poxa, é legal de ver que, apesar dos malefícios e dos prejuízos de rede social, ainda tem essas coisas boas que refletem, e isso acontece através do seu trabalho. Então, realmente foi muito legal, porque ainda acho que você sente muito ali a construção em você, você está vendo que está dando certo, você está rentabilizando, mas o impacto que você causa em outras mulheres é sensacional.
Muito parabéns. E um dia eu vou fazer sua Ai, aula também. ai, obrigada. Ai, É por isso. favor, vai ter uma no final do ano, tá super convidada. Eu fico muito emocionada, assim, não tenho nem palavras para dizer. Eu me sinto, depois dessa conversa, assim, completamente renovada e com gás. Eu acho que me deu gás, assim, porque é isso, eu acho que é meio que pensar, poxa, já vim até aqui, né? E aí só ficou martelando na minha cabeça aquela música da Elza Soares. Eu não vou sucumbir, sabe? Eu acho que é isso, dar continuidade de algum modo. E eu acho que nessa época da carta eu estava atravessando uma baixa, né, com o meu trabalho, assim, tipo, e aí veio todo esse desânimo. Mas agora eu me sinto mais nesse pico e eu acho que de repente pode ser aproveitar esse pico e ver que vai subir, uma hora vai descer de novo, mas talvez deixar impactar menos quando descer. Eu não sei como fazer isso, né? Óbvio. Tipo, porque eu sou muito das emoções, mas tentar, né, fazer isso e aproveitar esse momento que está na alta e construir o máximo que der para construir, porque aí quando vier a próxima alta, você já tem esse trabalho consolidado, já tem essa experiência, essa trajetória, as coisas que aconteceram, e aí a gente vai vir com alguma coisa a mais, né, como uma ferramenta mesmo. E é É isso. isso, nossa, estou muito agradecida. Imagina, eu que agradeço a sua disponibilidade de ter topado. É, é isso, né? A gente não tem como criar a ilusão de que vai ser sempre essa alta, de que sempre vai ter o Trump, sempre vai ser assim, mas a gente saber aproveitar e dar o melhor nesse momento é muito importante, porque assim, se ainda com todas as questões lá atrás você não desistiu, você continuou, agora que você tem que mesmo meter marcha e bora que vai dar muito certo. E, né, você falou, eu não manjava nada do bambolê, mas era uma coisa que você queria e você insistiu e foi. E eu acho que isso é uma característica, assim, importante, né, para essa caminhada que é de altos e baixos, não tem como, mas aproveite muito esse momento de alta, surfa, aproveita, curte muito e continua assim, Teimosia. transformando, impactando a mulherada, porque faz muita diferença, muita. E aí, Jana, para a gente já Ai, finalizar, que eu já sim. tomei super do seu tempo, Imagina, queria tá aí que sendo ótimo. você fala do teu trabalho, onde a galera te encontra, onde a galera vai falar com você para fazer uma oficina, uma aula, para entender mais o seu trabalho. E aí, se você tiver alguma indicação de algum conteúdo, algo que você queira compartilhar com as mulheres, principalmente, que é com quem eu mais quero falar, fique à vontade, que Com aí a gente já certeza. vai partindo para o finalmente. Beleza. O meu Instagram é @janainadiara. Aí lá tem bastante informações sobre os meus trabalhos. Conforme vai saindo oficinas, o edital, enfim, propostas de trabalho, eu costumo lançar lá, sempre, né? Tipo, sempre vou divulgando e vou colocando. E aí esse é o meio mais fácil de falar comigo é o Instagram mesmo, porque eu sou uma viciadinha também do Instagram. Só mandar uma mensagem em direct, se quiser falar sobre o meu trabalho, principalmente vou ficar super feliz, são as melhores mensagens, as que eu mais gosto de responder, as que eu respondo mais rápido sobre o meu trabalho. E aí lá no Instagram vocês conseguem acompanhar melhor. E aí sobre as referências, eu vou falar alguns arrobas aí de Instagram também. Em relação ao funk, né, que eu acho que acaba sendo a temática da oficina que eu tenho trabalhado mais, né, acho que já vai fazer um ano que eu comecei essa pesquisa, não, faz menos que um ano que eu comecei a me aprofundar nessa pesquisa, assim, enquanto pesquisa, enquanto proposta de oficina mesmo, mas aí quem eu tenho buscado, assim, de referência de pesquisador que está acontecendo no Brasil, uma delas é a Renata Prado, ela é uma dançarina de funk, ela também é pedagoga, ela também faz parte da Coalizão Negra por Direitos, e aí, para mim, ela é uma grande referência, assim, eu tô fazendo agora um curso dela, e é sobre história do funk, mas antes eu tinha feito pesquisa através de documentários, né, sobre essa história do funk. Aí tem a Chefona mesmo, que passa bastante coisas de
rebolar mesmo, da aula prática de dança, que também é uma referência para mim, e tem o Instagram dela que é chefona mesmo, e também tem o trabalho de dança dela, que é o @afrofunkrio. E para mim também tem um trabalho que ele é especificamente sobre pelve e quadril, que acaba sendo bastante referência para mim, que é @vivapelve, que ela também publica bastante vídeo dançando, assim, tipo, rebolando bastante. Ela publica, inclusive, vídeo de shortinhos, assim, e, tipo, é isso. Para mim também sai de várias caixinhas, e aí eu fico pensando sobre esse lugar da coragem. Então, também são mulheres que acabam me estimulando, assim, nesse sentido de publicar os meus vídeos. Aí, essa parte mais teórica, tem muita gente produzindo TCC, né, sobre funk. Tem o Tawan, que é um cara do Rio de Janeiro, que eu tenho uma olhada, assim, também na pesquisa dele, que ele tem bastante sobre essa questão de como o funk chegou no Brasil, como é que a gente importou esse produto e transformou ele num produto nacional. E também tem uma pesquisa da Tamires Coutinho, que foi um TCC intitulado Cai de Boca no Meu Bucetão, que foi bem polêmico pelo título. E aí eu também usei bastante o TCC dela, porque ela fala muito de empoderamento feminino, como que mulheres no funk tiveram ascensão, enfim, como é que o funk também tem esse lado de ter conseguido sustentar famílias, só que não pro lado dos... Tem os MCs, né, e tem as MCs também que conseguiram fazer isso. E aí eu acho que essas são as referências, assim, que eu tenho pesquisado. E Jana, eu adorei o papo, eu amei conhecer a tua história, não imaginava nunca que tinha toda essa jornada, toda essa caminhada por trás, toda essa construção mesmo da sua vida. E de verdade fico muito feliz de ver que as coisas estão rolando para você, que além de dançar por amor, você está conseguindo monetizar isso, está conseguindo fazer disso um projeto ali sólido, um projeto que saiu ali da tua cabeça, está ganhando vida. Então, assim, fico muito feliz mesmo, orgulhosa de ver essa jornada. Não pare, continue rebolando, mande esses escrotos para PQP do silêncio. E é isso. Sobre indiferença também, às vezes, é um ótimo remédio. Evita o estresse, deixa para lá, porque infelizmente, acho que no final das contas, em alguns momentos, a reação mais nos machuca do que traz uma solução, né? Não sei. Então, Sim, acho que é isso que você tem feito, achar alternativas para não deixar se atingir tanto e continuar seguindo seu baile. Ai, Bruna, muito obrigada pelo convite, foi muito enriquecedor todo esse diálogo e toda essa conversa. E aí agora é isso, eu vou ficar ansiosa já para a publicação, para mais gente ter essa oportunidade de saber sobre mais sobre o meu trabalho. E, gente, quem estiver escutando, me chama para trabalhar, não esquece, ó, eu faço também performance de dança com bambolê, performance com bambolê de fogo, além das oficinas, momento merchan. É seu momento, garota, solta o seu poder. Gente, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Florescer em Mim, onde eu tive o prazer de trocar muito com a Janaína Jara, que eu agradeço demais a participação. Agradeço você por ter dado play. Acompanha lá no Florescer em Mim, no Instagram, as próximas convidadas e próximos episódios. E é isso, a gente se vê domingo que vem. Um beijo e até!